E aí, já parou para pensar se existe algum potencial incrível escondido dentro da gente, só esperando a chance de despertar? É exatamente essa provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo nos conceitos místicos do livro Magia das Runas, de Samael Aun-Weor. Olha, a obra já começa com uma ideia que dá um nó na cabeça. E se a maioria de nós não estiver realmente viva no sentido mais completo da palavra? A premissa é que a pessoa comum seria como uma crisálida, sabe? Um ser com um potencial gigantesco, mas que, por enquanto, continua adormecido. Mas calma, essa não é uma condição para sempre, pelo menos segundo o autor. O livro não vem só para apontar o problema, não. Ele se propõe a ser um mapa, a oferecer um caminho bem prático para a gente sair desse sono profundo e finalmente despertar a nossa verdadeira consciência. Para essa transformação toda acontecer, é preciso uma energia muito específica, que é descrita como um fogo solar. Sem essa força vital, o ser humano, que o livro chama de animal intelectual, simplesmente não consegue desenvolver seu potencial máximo. Fica ali, em um estado latente, sabe? E essa energia primordial, essa centelha, tem nome, Foat. Ele é descrito como o fogo criativo central, a força motriz que é indispensável para essa transformação interna. O grande desafio, então, é descobrir como acender essa chama. Tá, mas como é que se ativa esse tal de Foat na prática? A resposta que o livro dá está numa ferramenta super antiga e poderosa, os exercícios rúnicos. Vamos dar uma olhada em um exemplo para ver como eles funcionam. A prática da runa Fá, por exemplo, é uma verdadeira fusão de elementos. Ela combina uma postura corporal bem específica com respiração ritmada, visualização de energia e, claro, a entoação de mantras. De manhã, o foco é em absorver a energia do sol. Já de noite, a mesma posição é usada para entoar mantras que buscam despertar os fogos sagrados que a gente tem por dentro. Mas olha, essa jornada de despertar não é para ser feita no escuro, de qualquer jeito. O texto deixa bem claro que, para navegar por essa transformação, é fundamental ter uma guia divina. Para ilustrar essa ideia, a obra usa uma alegoria poderosíssima da mitologia, a deusa Vênus guiando seu filho, o herói troiano Enéas. Nesse contexto, Vênus representa a mãe divina Kundalini, a nossa guia interior. Imagina a cena. Em um momento super dramático da queda de Troia, o Enéas está cego de fúria. E aí Vênus aparece e diz exatamente estas palavras. Ela promete revelar para ele uma realidade oculta por trás de toda aquela carnificina. E com a visão agora desvelada, Enéas não vê mais só mortais lutando. Ele enxerga os próprios deuses em ação. As forças cósmicas que estavam por trás da destruição visível. Uma realidade muito, mas muito mais profunda se revela para ele. A obra faz uma conexão direta do mito com o conceito espiritual. A Mãe Divina seria essa força que protege, que orienta e que revela a verdade ao indivíduo em sua jornada, exatamente como Vênus fez com Enéas. Então, com essa guia divina em mente, o livro começa a expandir a nossa percepção do próprio universo. Ele apresenta um mapa cosmológico bem diferente, onde essa jornada de despertar acontece. O que o texto propõe aqui é uma espécie de modernização da linguagem esotérica. Ele sugere que conceitos antigos, como planos e subplanos, sejam substituídos por um termo que ele considera mais preciso, mais científico, universos paralelos. E para sustentar essa ideia, a obra aponta para alguns mistérios do nosso próprio mundo. Cita desaparecimentos inexplicáveis, como o do embaixador Benjamin Bathurst, lá em 1809, anomalias da física, tipo o comportamento super estranho do tal do Meson K, até o neutrino, aquela partícula que passa pela matéria sólida como se não fosse nada, é visto como uma pista de que outras realidades coexistem com a nossa. Mas aqui tem um ponto crucial. Segundo essa visão, não estamos falando de mundos distantes. A ideia é que são dimensões que coexistem aqui e agora, interpenetrando a nossa realidade, mas cada uma operando no seu próprio espaço, invisíveis umas às outras. E tudo isso nos leva à ideia mais profunda do livro. Qual é a natureza fundamental da própria realidade? Quais são os tijolinhos básicos que formam absolutamente tudo que existe? O livro então apresenta um termo novo, punctas. E olha, não estamos falando de átomos, elétrons ou quarks, não. Eles são descritos como pontos primordiais, indivisíveis, sem massa, que quando se juntam formam tudo o que existe.
Se a gente seguir essa linha de raciocínio, o universo se revela como pura matemática. Toda a complexidade que a gente vê, desde um simples átomo até uma galáxia inteira, seria apenas o resultado da quantidade e do arranjo desses pontos primordiais. É aqui que a obra nos deixa, com uma pergunta que meio que abala as nossas certezas. Se tudo que a gente conhece, o universo, nosso corpo, nossos pensamentos, é, em última análise, só um padrão matemático de pontos sem substância, então o que somos nós? Apenas um arranjo de informações? Uma consciência observando um código? Bom, a resposta fica para nossa própria reflexão.